Deus te abençoe, você pode se assentar. Que alegria poder estar junto com vocês nesta tarde e poder servi-los a palavra de Deus nesta ocasião tão especial que é a Escola Bíblica de Obreiros, membros, líderes da Assembleia de Deus aqui em Hortolândia. Poder estar com o pastor Luiz Carlos, louvar a Deus por sua vida, assim como por todos os companheiros do ministério que fazem parte desta tão querida igreja, e desejar que Deus continue abençoando todos vocês e que essa escola bíblica possa estar sendo um tempo de crescimento, de edificação, de fortalecimento de Deus para toda a nossa trajetória de vida. Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Assentado mesmo como você está, eu gostaria de ler com você em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Tratando-se de uma programação para obreiros, pastores, eu gostaria de deixar uma mensagem esta tarde ao seu coração, a partir desse texto, do versículo 14 do capítulo 25, sobre o entendimento que Deus deseja que todos nós possamos desenvolver sobre a importância da mordomia cristã, de sermos mordomos, administradores, bons administradores daquilo que Ele tem nos confiado. Mateus capítulo 25, versículo 14, você encontrou aí? Ok? Está escrito assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e então logo ausentou-se para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Do mesmo modo que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu senhor. Mas chegando também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: você é um servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora, pois, o servo inútil nas trevas, e ali haverá para sempre choro e ranger de dentes. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração esta tarde, mas talvez a interrogação principal
desse texto para todos nós é a seguinte: o que é que temos feito com aquilo que Deus nos confiou? Você pode carinhosamente falar isso a um companheiro que está perto de você? Dá um sorriso para ele ou para ela aí. Pergunte para ela: o que é que você tem feito com o que Deus te confiou? Jesus estava aqui contando uma série de ensinos em parábolas. Em Mateus capítulo 25, ele conta talvez a parábola mais conhecida desse capítulo, que é a parábola das 10 virgens. Na sequência ele fala sobre a parábola dos talentos, e depois ele fala ainda sobre a parábola dos bodes e das ovelhas. Mateus capítulo 24 e 25, na verdade, é um sermão só de Jesus. É o sermão das últimas coisas, é o sermão profético, ou o sermão que falava sobre o tempo do fim. Aonde, depois de Jesus dizer aos discípulos que não ficaria naquilo que até então era o templo de Jerusalém, que Herodes havia restaurado, e Jesus, diante daquela construção no Monte Sião, disse aos seus discípulos: não ficará aqui pedras sobre pedras. A Bíblia diz que no final daquele dia, os discípulos perguntaram: Senhor, qual sinal ou quais sinais nós teremos sobre o tempo do fim, sobre o tempo da sua vinda? E sobre o que o Senhor se referia quando o Senhor disse que não ficaria ali aonde está hoje o templo, pedras sobre pedras. Diante dessas duas interrogações que Jesus prega o sermão profético. E quando Jesus vai no que para nós já é o capítulo 25, depois de falar sobre as 10 virgens como um prenúncio da esperança e da expectativa, da vigilância que todos nós precisamos ter acerca da sua vinda, Jesus vai contar uma história, logo na sequência, a parábola das 10 virgens. E ele vai falar sobre um senhor, que era um homem muito rico, e ele tinha um patrimônio que era calculado em uma quantia aproximada de 8 talentos. Para você ter uma noção do quanto que isso representava, um talento era uma das maiores cifras monetárias daquela época. Era o salário de aproximadamente 20 anos de trabalho braçal de um trabalhador comum. Então, imagina o que é você trabalhar 20 anos, não receber um centavo sequer pelo salário dos 20 anos, e ao final dos 20 anos receber todo o seu salário de uma vez só, e essa quantia representar um talento. Isso era uma quantia muito significativa, muito alta. E o patrimônio daquele senhor era calculado em 8 talentos. A Bíblia diz que ele vai precisar fazer uma viagem, e ele vai confiar esses talentos, o seu patrimônio, a 3 dos seus servos. A um ele deu 5, a outro ele confiou 2 talentos, e a Bíblia diz que a um terceiro servo ele confiou 1 talento. E ele então seguiu a sua viagem. O primeiro servo, que recebeu 5 talentos, a Bíblia diz que prontamente, logo na sequência, quando ele viu que o Senhor deixou nas mãos dele aqueles 5 talentos, que era uma quantia financeira de 100 anos de trabalho, ele percebeu que aquela quantia financeira, aquela quantidade de dinheiro, poderia ter sido confiada a qualquer outro dos servos. Mas se foi confiado a ele, nas mãos dele, ele precisava ser justo, ele precisava ser complacente com a bondade e também a responsabilidade que o Senhor estava confiando a ele. E a Bíblia diz que quando aquela quantia veio sobre as mãos dele, a primeira coisa que ele fez foi sair do local onde ele estava, para que ele pudesse aplicar aquele dinheiro, multiplicar aquela quantia. Entendendo que se foi confiada à mão dele, em vez de ter sido confiada a qualquer outra pessoa, ele tinha que fazer por onde? Ele tinha que responder à altura da confiança que havia sido colocada sobre ele. E a Bíblia diz que então ele sai para multiplicar aquela quantia. E o fruto do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço, é que de 5 talentos que foi colocado nas mãos dele, a Bíblia diz que ele dobrou esse capital. E ao final ele tinha quantos talentos? 10.
O segundo servo, que recebeu 2 talentos, ele também entendeu que aquilo que havia sido confiado a ele era muito precioso. Poderia ter sido confiado a qualquer outra pessoa, mas se o Senhor havia confiado a ele, ele também teria que ter uma postura de responsabilidade, de zelo, de gratidão, de dedicação, de empenho, para que aquilo que o seu Senhor havia lhe sido confiado, não tivesse sido em vão. E ele sai também prontamente para multiplicar aquela quantia. E a Bíblia diz que de 2 talentos que lhe fora confiado, ele granjeou e conseguiu também dobrar aquilo que o seu Senhor havia lhe confiado. E ao final ele teve quantos talentos? 4. Só que enquanto Jesus está contando essa história, talvez a expectativa de quem ouvia inicialmente era, do mesmo modo, que o que recebeu 5 talentos foi a 10, que o que recebeu 2 talentos foi a 4, esse terceiro servo também deve dobrar aquilo que vai lhe ser confiado. E a Bíblia diz que para o terceiro servo o Senhor confiou quantos talentos? 1. Só que quando aquele servo pegou aquele talento, entendeu aquela realidade, ele parou e a Bíblia diz que o primeiro sentimento que ele teve foi o seguinte: se eu perco essa quantia financeira aqui, o que é que eu vou fazer para conseguir devolver isso daqui ao meu Senhor? Sabe o que é curioso aqui? O primeiro servo teve medo, sim ou não? Não. O segundo servo teve medo, sim ou não? Não. E o terceiro? Teve. Aquele que tinha mais responsabilidade, teve coragem. Aquele que tinha menos responsabilidade, temeu e se auto-sabotou. Ele pegou esse talento e ele pensou o seguinte: se eu perco essa quantia financeira, como que eu vou ressarcir isso daqui ao meu Senhor? E o modo mais prático, mais seguro na mente dele, que ele encontrou, foi cavar um buraco. E a Bíblia diz que ele enterrou o talento do seu Senhor. Passa algum tempo, a Bíblia não diz para a gente quanto tempo foi. Mas chega um momento que era a hora do retorno do Senhor para a prestação de contas. E a Bíblia diz que o primeiro servo, quando ele encontra-se com o Senhor, ele traz 10 talentos. E ele diz: o Senhor me confiou 5 talentos. E com esses 5 talentos que o Senhor me confiou, eu me dediquei, eu trabalhei, eu granjeei. E eu dobrei isso daqui. E consegui mais 5. Tenho agora 10. E eu estou devolvendo isso daqui ao Senhor e lhe agradecendo pela oportunidade que o Senhor me deu de poder administrar, de cuidar aquilo que sempre foi do Senhor. O Senhor olhou para ele e disse: você foi um servo bom e fiel. Bom e fiel. E porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Pense uma coisa aqui comigo. Quantos talentos que havia sido confiado a ele? Diga comigo: 5 talentos. 5 talentos valia a quantia de quantos anos de trabalho? 100 anos. E o que o Senhor está dizendo para ele? Você foi fiel sobre o? Você foi fiel sobre o? Eu não sei você, mas eu penso uma coisa comigo. 100 anos de trabalho, salário. Se você pudesse receber hoje 100 anos de salário seu hoje, isso seria muito ou seria pouco? Muito, sim ou não? Sim. O que o Senhor disse para ele? Você foi fiel sobre o pouco. E foi porque você foi fiel sobre o pouco que eu vou te colocar sobre o muito. Entre para o gozo do seu Senhor. Só que essa ideia de entre para o gozo do seu Senhor, onde você vai receber o muito, que é muito mais além do que o pouco que você recebeu, tem a ver com a eternidade com Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O Senhor estava construindo na mente daqueles servos um novo entendimento sobre o que é que de fato tem valor no reino de Deus. O que o Senhor estava dizendo era o seguinte: deixa eu falar uma coisa para você. Talvez dentro da sua conta matemática humana, 100 anos de trabalho representa muito. Só que o lugar para onde você está indo, a riqueza que você vai conhecer, aquilo que você vai receber como recompensa, aquilo que faz parte da eternidade com Deus, do gozo do seu Senhor, da eternidade com Cristo, aquilo que é a recompensa e o galardão que está preparado para você, isso sim é muito. Tudo que você conseguir contabilizar, gerir, ter em suas mãos aqui nessa terra, sempre será pouco, porque muito mesmo, o que tem valor mesmo, é aquilo que você conhecerá de preciosidade no reino de Deus. Se você pode, repita comigo uma coisa essa tarde, diga: Senhor, me ajude
a entender o que é que tem valor no seu reino. Você lembra quando João chega na Nova Jerusalém, na visão do Apocalipse? Algumas coisas vão espantar ele, mas tem uma coisa que espantou ele deixou registrado no livro do Apocalipse. É o fato de que as ruas lá são de... Você consegue imaginar essa cena? O João olhando e dizendo: uau, olha isso daqui. Olha o mar aqui é de cristal. Olha as ruas aqui são de ouro. E o Senhor olhando para João e dizendo assim: João, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que tem mais valor lá na terra, Senhor? Ouro. O que os homens brigam uns com os outros para conseguir lá na terra? Senhor, ouro. O que as pessoas são desleais, quebram princípios, falham em seu caráter para conseguir acumular lá na terra, Senhor? Dinheiro, riqueza, ouro. João, deixa eu mostrar para você uma coisa. Aquilo que lá na terra tem mais valor, aqui em cima a gente usa para fazer asfalto. Mas como assim, Senhor? Porque as coisas que têm valor lá não tem a ver com as coisas que têm valor aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nós precisamos que Deus transforme a nossa mente, para a gente não gastar a nossa vida naquilo que vale pouco, sendo que existem coisas que valem muito no reino de Deus. Cuidado para você não deixar a sua vida, o seu tempo, a sua saúde, o seu esforço, naquilo que a gente, humanamente falando, pensa que vale muito, e talvez você está trocando o que vale muito por aquilo que vale pouco. Tem uma coisa que eu sempre achei interessante sobre essa questão do que de fato tinha valor para Jesus, dentro da forma como Jesus administrou aquilo que ele confiou aos 12. Quando nós olhamos para os 12 apóstolos, qual é o apóstolo que nós pensamos que Jesus mais confiava? Diga comigo: Judas. Quem era? Judas, porque foi quem Jesus colocou como tesoureiro, ok? E dinheiro você coloca nas mãos de quem você confia. Só que você já percebeu o que foi que Jesus colocou nas mãos dos discípulos? Para João, Jesus colocou o ministério do amor cristão. Para Pedro, Jesus colocou as chaves do reino. Se você for ver naquilo que Jesus confiou aos discípulos, você vai ver que para cada um dos discípulos, Jesus confiou algo muito precioso. Mas o que é que Jesus colocou nas mãos de Judas? Dinheiro. A sensação que eu tenho era assim, como os discípulos estivessem chegando para Jesus e perguntado: Senhor, e o dinheiro a gente vai colocar nas mãos de quem? E Jesus falando: coloca nas mãos de Judas, porque aquilo que de fato tinha valor mesmo, Jesus não colocou nas mãos erradas. Aquilo que de fato tinha valor mesmo, Jesus colocou na mão de quem iria continuar a igreja, de quem iria levar o legado à frente, de quem iria continuar a fazer a obra para as próximas gerações. Deixa eu falar uma palavra de Deus aqui para você. Cuidado para você não estar colocando a sua vida nas riquezas, no dinheiro, naquilo que pode ser contabilizado por uma conta bancária, ou por um patrimônio, ou por uma escritura humana, e talvez você está trocando a sua vida, o chamado de Deus para você, aquilo que de fato tem valor na vida, por causa daquilo que é ouro apenas desta terra. Deus vai nos ajudar a entender que o que de fato tem valor nessa vida, não pode ser contabilizado entre os homens, mas o que de fato tem valor nessa vida, é aquilo que vale no reino de Deus, porque você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre para o gozo do seu Senhor. Há uma eternidade reservada para você em Cristo Jesus. Você pode dar glórias a Deus por isso? Levante as suas mãos e diga assim: Senhor, alinha o meu coração com o que de fato tem valor na vida. Perguntaram para um sábio indiano: o que mais assusta você na humanidade? Ele disse: o homem. O quê? O quê? Perguntaram para ele: mas por que o homem? Ele fala: porque o homem ele vive de ilusões. Ele gasta toda a sua saúde para conseguir dinheiro. E no final ele tenta gastar esse dinheiro para recuperar a saúde. E ele vive como se nunca fosse morrer. E muitos deles acabam morrendo sem nunca ter vivido. Você não pode deixar que a sua vida fique limitada e fincada a apenas aquilo que pode ser contabilizado em uma calculadora. Deus quer nos ajudar a entender o que é que tem de fato valor na vida. Você está entendendo isso? Levante sua mão e diga assim: Senhor, brinda a minha mente
e o meu coração, para que eu não perca o entendimento do que de fato tem valor. O que você foi fiel foi sobre o pouco, mas Senhor, são 5 denários, é 100 anos de trabalho, é pouco. O que de fato tem valor para mim é diferente. O segundo a mesma coisa, só que o terceiro, quando o Senhor voltou, a Bíblia diz que ele pegou o talento e devolveu ao seu Senhor. Você consegue imaginar essa cena? Ele vindo talvez com um talento cheio de terra, havia acabado de desenterrar, limpando um pouco o talento, e olhando para o Senhor e dizendo o seguinte, está aqui o que é teu. Mas como assim? Eu sabia que o Senhor era um Senhor duro, severo, bruto, que gosta de semear onde nunca colheu, que gosta de ajuntar onde nunca espalhou, e atemorizado pela sua forma tão severa, eu escondi na terra, o teu talento, aqui tens o que é teu. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O primeiro servo trouxe resultado, sim ou não? Precisou fazer discurso? O segundo servo trouxe resultado, sim ou não? Precisou fazer discurso? O terceiro servo fez discurso? O único trouxe resultados? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma coisa que Jesus está falando para a gente sobre o ministério aqui nesse texto sobre mordomia. O que Jesus estava dizendo aqui em primeiro lugar era o seguinte, cuidado. Todas as pessoas que são muito boas de dar desculpas, são péssimas de produzirem resultados. Todas as pessoas que sempre são muito boas de justificarem por que não conseguiram, por que não se dedicaram, por que não se envolveram, por que não participaram, por que não colocaram tempo, por que não colocaram a vida, por que não deram o seu melhor. Quase sempre quem é muito bom de criar justificativas e respostas bem argumentadas do porquê não conseguiu, é péssimo de se dedicar, de se envolver, de participar, de deixar a sua vida, de deixar o seu tempo, de querer e desejar fazer mais do que aquilo que é apenas o seu dever, a sua obrigação. Sabe qual é a lógica que Jesus confronta para a gente aqui dentro dessa história? Você imagina uma coisa? Imagina que eu tenho um carro no valor de 30 mil reais. Qual o valor? E eu vou fazer uma viagem, olho para você e falo assim, por favor, você pode cuidar desse carro para mim? E eu fico 2 anos em viagem. Quanto tempo? 2 anos. Quando eu volto 2 anos depois, o que é que eu vou esperar? Que você devolva para mim esse carro, sim ou não? Sim. Eu vou esperar que você pegue esse carro, venda ele pelos 30 mil, pegue esses 30 mil, aplique esse dinheiro, dobre esse capital financeiro, e quando eu voltar, você pegue os 60 mil, compre para mim 2 carros de 30 mil, e me devolva 2 carros de 30 mil, sendo que eu deixei apenas um carro de 30 mil com você? Não. Porque eu deixei quantos carros com você? 1. Se você pega esse dinheiro, duplica e me devolve 2 carros de 30 mil, eu não tenho nem como dizer nada a você. Eu ficaria bravo com você se você vendesse o carro e torrasse essa grana. Só que o servo que guardou para devolver, o Senhor chamou ele do quê? Mau e negligente. O servo que apenas guardou o que o Senhor confiou para ele, foi chamado de mau e negligente. O único servo, ou os únicos servos que não foram maus e negligentes, foram servos que entenderam uma coisa: servos bons e fiéis são apenas aqueles servos que multiplicam. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui? Guarde uma coisa com você. No reino de Deus não existe esse negócio de manter. Quem mantém, perde. No reino de Deus, ou eu cresço ou eu diminuo. Ou eu melhoro ou eu pioro. Ou eu evoluo ou eu perdi qualidade. Ou eu fui para frente ou automaticamente retrocedi. Não tem como manter no reino de Deus. Não tem como parar e dizer o seguinte: tá bom, tá do mesmo jeito do ano passado, mas pelo menos não piorei. Manti da mesma forma. Quem mantém, perde. Quem devolve um porque recebeu um, está sendo mau e negligente. Porque o que nós temos que entender aqui é que a cobrança de Deus sobre nós não será por aquilo que eu tenho hoje, mas será por aquilo que eu consegui produzir com o que um dia Deus colocou nas minhas mãos. Sabe qual é a conta aqui? Quem devolveu 10 porque recebeu 5, produziu 10? Não, produziu quantos? 5. Quem devolveu 4, mas recebeu 2, produziu 4? Não, produziu quantos? 2. Quem devolveu 1, mas recebeu 1, produziu o quê? Nada. Deixa eu dizer uma coisa para você.
A atenção de Deus não está com o que você tem. A atenção de Deus não está com os dons que Ele colocou na sua vida. A atenção de Deus não está com os projetos que Deus confiou a você. A atenção de Deus não está com o ministério que Deus confiou a você. A atenção de Deus não está com os dons e os talentos que Deus colocou e confiou em você. Porque se eu tenho mas recebi meu saldo está sendo 0. Se eu tenho 5, mas recebi 5, o meu saldo está sendo nulo. Mateus, o que eu preciso entender? Deus não está interessado no que Ele confiou nas suas mãos. Deus está interessado com o que você está conseguindo produzir com o que Ele confiou nas suas mãos. Porque se Deus deu dons a você, mas se você não tem usado esses dons, você está sendo mau e negligente. Se Deus deu talentos a você, mas se você não está fazendo nada com essas habilidades, você está sendo mau e negligente. Porque se Deus confiou habilidades, potencial, graça, entendimento, sabedoria, capacidade de saber fazer algo no reino de Deus, mas você não está fazendo nada com isso, ainda que você tenha dons, talentos e habilidades, mas o seu saldo está sendo 0, o seu saldo está sendo negativo. Deus quer nos conscientizar essa tarde que um dia nós iremos comparecer diante dele, e a questão não é o que nós tivemos, a questão é o que é que nós produzimos com o que um dia ele nos confiou. Deus vai nos ajudar a produzirmos mais, e o nome dele será glorificado sobre a nossa história de vida. Você pode louvar a Deus por isso? Levante as suas mãos e diga assim: Deus, eu não quero ser cobrado por aquilo que eu não fiz. A gente tem que parar com esse negócio de dizer, olha como que é precioso que Deus me deu. Não. O que eu tenho que perguntar para mim, o que você tem que perguntar para você essa tarde é, Deus confiou talentos em você, você tem consciência disso? O que é que você está fazendo com isso? Aquilo que Deus confiou a você é uma responsabilidade. Você já parou para pensar que Deus poderia ter dado isso a outra pessoa? Você já parou para pensar que tem habilidades que você tem, que outras pessoas queriam ter, e talvez estão se sentindo complexadas porque não as possui, mas você possui, porque Deus habilitou isso em você, e tinha gente que queria servir, mas não sabe ter a habilidade que você tem, e talvez você tem, mas está enterrando isso. O saldo não é o que eu tenho, o saldo é o que eu produzi com o que eu recebi. Um dia Deus chegou para Josué, Josué capítulo 1, Josué capítulo, e Deus diz o seguinte: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Você pode repetir isso comigo? Diga: esforça-te e tenha bom ânimo. Qual foi a primeira prerrogativa de Deus? Bom ânimo? Não, foi o quê? Esforça-te. Você pode repetir comigo? Diga: esforça-te e tenha bom ânimo. Primeira exigência de Deus foi bom ânimo? Foi o quê? Esforça-te. Guarde uma coisa com você. Prerrogativa para começo não é bom ânimo. Prerrogativa para começo é esforço. Mateus, qual que é a engrenagem disso daqui? Se você se esforçar, você verá que como resultado do seu esforço, você vai começar a viver coisas que você não estava vivendo. Você vai começar a ter empenho que você não estava tendo. Você vai começar a vivenciar resultados naquilo que Deus te confiou, que você talvez ainda não está vivenciando esses resultados. Então qual que é a dinâmica? Primeiro você se esforça. A presença desse esforço começa a produzir resultados, e são esses resultados que começam a potencializar bom ânimo, para que com esse bom ânimo você se esforce ainda mais para produzir melhor. Sabe qual é o problema? Quando a gente encontra pessoas que dizem: pastor, eu queria até ter trabalhado mais esse ano, pena que me faltou bom ânimo. Eu queria até ter assumido uma responsabilidade, que eu sei que Deus me deu talento e potencial para saber como fazer. Pena que me faltou empolgação. Pastor, como que eu queria ter participado mais da congregação que eu faço parte nesse ano. Pena que as minhas emoções não estão tão boas como um dia eu queria que estivesse. Eu estou tão desanimado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não espera que a gente tenha bom ânimo para começar. Deus espera que a gente tenha esforço para começar.
Você não pode deixar que a sua vida seja guiada por emoções e por sensações. Você tem que pedir graça a Deus para que a sua vida seja guiada por princípios, por consciência de dever, por aquilo que você sabe que Deus te confiou para fazer. Se você se esforçar, Deus te ajudará, a história vai mudar e o nome dele será glorificado sobre a sua vida. Sabe quem ensina isso para a gente? Maria, irmã de Marta. O primeiro encontro dela com Jesus foi Lucas 10. Foi Lucas 10. Ela estava feliz, só que a Bíblia diz que ela estava aos pés de Jesus. Estava onde? Aos pés. O segundo encontro dela com Jesus, Lázaro estava morto. João capítulo 11. Ali ela estava triste, mas quando ela encontra Jesus, ela vai para onde? Para os pés de Jesus. Terceiro encontro dela com Jesus, João 12. Lázaro agora estava ressuscitado. Agora ela estava restaurada. Mas ela encontra Jesus e ela vai para onde? Para os pés do Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Não são as oscilações das minhas emoções que vão mudar o meu posicionamento. Não são dias maus ou dias bons. Momentos bons ou momentos ruins, dias que eu estou empolgado, ou dia que eu estou desanimado, que vai me fazer trabalhar ou não, servir ou não, me dedicar ou não. Eu estou dizendo em nome de Jesus uma palavra de Deus para você. O Senhor está nos conscientizando, tem a ver com se esforçar, não com ter bom ânimo. Se você se esforçar, Deus vai te ajudar, e o nome dele será glorificado sobre a sua história de vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Sabe o que aquele servo era para ter entendido? Eu preciso ter bom ânimo, preciso ter bom, porque o grande problema aqui, guarde isso, é o problema da comparação. Pergunta para alguém perto de você, você já se comparou com alguém? Já aconteceu isso com você? Deixa eu dizer uma coisa para você. É injusto nos compararmos. Você pode repetir isso comigo? Diga, é injusto nos compararmos. Sabe por que é injusto nos compararmos? Porque se comparar com quem começou em um momento diferente do seu é injusto. Se comparar com quem veio de uma realidade de dificuldade diferente da sua é injusto. Se comparar com quem teve reforços, ajudas e conselhos, impulsos, que talvez você não teve quando começou, também é injusto. Se comparar é um perigo. Porque se quando você se compara, você se sente melhor, você se torna vítima do orgulho. Se você se sente pior, você se torna vítima da comiseração. Sabe o que a gente tem que entender? Existem mais de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Nenhum deles tem a digital do dedo igual à sua. Nenhum deles tem a íris dos olhos igual à sua. Sabe o que é Deus dizendo para você? Eu não te fiz para ser plano B de ninguém. Isso é Deus dizendo para você, eu não fiz você numa máquina de Xerox. Isso é Deus dizendo para você, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho uma história para você viver, eu conto com você para trabalhar em uma área. Deixa eu falar uma coisa, você não pode ser vítima do sentimento de comparação. Mateus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir que Deus me cure. Você tem que pedir que Deus te cure. Bata no seu peito e diga assim, Deus, eu preciso ser alguém bem resolvido com o que o Senhor tem para a minha vida. Cada um Deus deu segundo a sua capacidade. Talvez o sentimento é, por que ele só me confiou um? Por que aquele irmão tem 5? Por que para aquele lá ele confiou 2? Eu tenho para mim que se esse servo de um talento tivesse recebido 5, ele não teria enterrado. Tivesse recebido 2, ele não teria enterrado. Ele enterra porque ele recebeu 1. Guarde isso daqui com você. 90% das pessoas são pessoas de um talento só. 90% das pessoas são pessoas de um talento só. 90% de nós. É raro você encontrar gente que tem excelência em muitas coisas. É raro você encontrar gente que tem habilidade para fazer muitas coisas. Só que tem uma coisa, um ele deu 5, outro ele deu 2, outro ele deu 1. Não tem ninguém que ele não deu pelo menos 1. Pelo menos um talento há de Deus em você. Só que a grande maioria de nós somos pessoas que têm um talento só. E sabe qual é o problema? Sabe quem é que enterra talentos? Não é quem tem 5. Sabe quem é que enterra talentos? Não é quem tem 2. Sabe quem é que enterra talentos? Quem tem 1.
Porque quase sempre o sentimento é, que diferença que vai fazer? Tem gente melhor do que eu. Tem gente mais bem preparada do que eu. Tem gente mais bem posicionada no cenário do que eu. Tem gente que tem uma dicção melhor. Tem gente que tem uma condição social melhor. Se Deus quisesse usar essa pessoa, Ele não teria dado esse talento para você, teria dado esse talento para outra pessoa. O outro teria 6 e você não teria nada. Se você tem 1, é porque Deus conta com você. É porque você não tem que ficar se comparando com as pessoas. É porque você não tem que enterrar o talento que Deus te deu. Porque Deus conta com você. E Ele vai usar a sua vida para que o nome dEle continue a ser glorificado sobre o nosso tempo e a nossa geração. Deus chamou 3 profetas no mesmo tempo. Quantos profetas? Diga comigo: Jeremias, Daniel e Ezequiel. 3 profetas, mesmo Deus, mesmo tempo, mesmo chamado profético. Deus deixou em Jerusalém para profetizar para os cativos, para os que ficaram. Qual o nome dele? Jeremias. O outro Deus mandou para a Babilônia para profetizar para os cativos que estavam juntos ao rio Quebar. Qual o nome dele? Ezequiel. O outro Deus mandou para a Babilônia, mas colocou na corte da Babilônia para profetizar para os reis. Qual o nome dele? Daniel. É o mesmo Deus, é o mesmo ministério profético. É o mesmo tempo, é o tempo do exílio. Deus posiciona pessoas em lugares diferentes. Sabe qual é o problema? Quando a gente quer ficando se comparar. É quando Jeremias olha e fala assim: e se fosse eu que estivesse no palácio? É quando Ezequiel olha e diz: eu estou exilado aqui, se pelo menos eu tivesse ficado lá no lugar do Jeremias, pelo menos eu estava na minha terra, não estaria numa terra distante. Se é para estar ruim aqui, pelo menos estaria ruim lá. Se você tentar colocar Jeremias no lugar de Ezequiel, se você tentar colocar Daniel no lugar de Jeremias, se você tentar mudar eles dos lugares, você não vai conseguir ter deles a qualidade que Deus configurou deles para aquele lugar. Deixa eu falar uma coisa para você: aceite o lugar que Deus plantou você e floresça ali. Aceite o lugar que Deus plantou você e floresça ali. Aceite o lugar que Deus plantou você e frutifique ali. Deus tem cada um para um lugar. Há um talento de Deus em você. Quem enterra talentos é quem tem só um. É quem tem só. É quem tem só. Você está comigo aí? Diga amém. Sabe uma coisa que me preocupa aqui? E eu não vou cansar vocês, mas ouça isso. O Senhor cobrou, sim ou não? O Senhor cobrou, sim ou não? Houve punição para quem não multiplicou os talentos, sim ou não? Só que o Senhor olhou para eles e disse: ó, eu estou te dando 5, eu espero 10. O Senhor falou isso? O Senhor olhou para eles e disse: ó, estou te dando 2, eu espero 4. O Senhor falou isso? O Senhor disse: ó, estou te dando 1 talento, eu espero 2. O Senhor falou isso? O Senhor só confiou. O que você está esperando? Se Deus já te confiou. O primeiro pegou os 5 talentos e saiu correndo, ele entendeu. O segundo pegou os 2 talentos e saiu correndo, ele entendeu. O terceiro parou, olhou para o Senhor. Boa viagem para o Senhor, viu? O que eu vou fazer com isso daqui? Cuidado, se você parar, você começa a pensar em coisas que não era para você pensar, e você não pensaria se você estivesse trabalhando. Porque quem se envolve, vence as suas crises trabalhando. Ou você pensa que os pastores não têm crises? O segredo está em você não ter tempo para pensar nelas. Quem está multiplicando talentos também tem as suas perguntas sem respostas. Só que as perguntas sem respostas adoecem mais quem está parado do que quem está trabalhando. Talvez ele está olhando, está dizendo: ué, ele saiu, só deixou nas minhas mãos. Se eu perco isso daqui, como que eu vou ressarcir? Deixa eu guardar isso daqui. Enquanto ele está guardando, tem gente multiplicando. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O tempo foi o mesmo. O tempo foi o Dr. Rob Thompson fala uma coisa muito curiosa. Tanto a pessoas excelentes como a pessoas medíocres
Para ambas, Deus confia 24 horas por dia. O que as transforma em medíocres e excelentes é o que elas fazem com essas 24 horas. O tempo foi o mesmo tempo que alguém foi de 5 a 10 talentos, foi o mesmo tempo que alguém pegou um talento, enterrou e foi reprovado. O tempo está passando, o mesmo tempo que tem gente desenvolvendo, tem gente se enterrando. O mesmo tempo que tem gente crescendo e sonhando com coisas que nunca tinha enxergado, é o mesmo tempo que tem gente se martirizando e com riquezas dentro dele, mas deixando isso no chão, sem multiplicar, sem florescer. A pergunta que você tem que fazer para você, a pergunta que eu tenho que fazer para mim é o seguinte: o que é que nós estamos fazendo com o tempo? Porque tem gente que está melhorando, tem gente que está desenvolvendo, tem gente que está crescendo. Sabe qual um dos segredos de crescer? Me pergunte qual. Fazer coisas mediante as necessidades que você enxerga. Posso falar uma coisa aqui para você? Os grandes homens da Bíblia, eles se tornaram notórios porque fizeram coisas extraordinárias que Deus não os mandou fazer. Eles apenas perceberam uma necessidade. Deus não mandou Davi enfrentar Golias, ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não mandou Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém, ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não mandou Elias ir profetizar contra Acabe, ele só percebeu uma necessidade. Ele chega diante de Acabe, nem do reino de Israel ele era, ele chega diante de Acabe e ele fala o seguinte: segundo a minha palavra, ele sai de Tisbe, que até hoje os geográficos bíblicos têm dificuldade de saber onde que é. Ele chega em Samaria, e o que ele está dizendo é o seguinte: Deus não me mandou vir aqui falar isso daqui, mas eu não poderia ver as coisas do jeito que estão, e cruzar os braços fazendo de conta que não foi comigo, já que vocês estão dizendo que é Baal que manda chuva, deixa eu mostrar para vocês que a palavra de um homem de Deus só tem mais poder do que a palavra de Baal. Segundo a minha palavra, nesses anos não vai chover e nem vai descer orvalho sobre Israel. Deus fechou os céus. Deus não mandou Elias ir profetizar, dizendo que não teria chuva. Tudo que Elias fez foi perceber uma necessidade. A gente tem na Bíblia o chamado de Jeremias, de Isaías não. Jeremias 1 é o chamado de Jeremias. Isaías 6 é só uma visão que Isaías teve. Ele viu trono, glória, anjos, adoração, e ele ouve uma voz, provavelmente a Trindade conversando entre si, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você não tem Deus dizendo: Isaías, será que você pode ir? Você não tem Deus dizendo: Isaías, será que você pode fazer? Você não tem Deus dizendo: Isaías, será que eu posso contar com você? Tudo que Isaías fez foi perceber uma necessidade, e quando ele percebeu, ele disse: Senhor, eis-me aqui, será que eu sirvo? Senhor, eis-me aqui, será que eu posso participar? Senhor, eis-me aqui, será que a minha vida pode ser a resposta para a dor e necessidade de alguém? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus usou Isaías de um modo poderoso, porque ele percebeu uma necessidade. Sabe qual é a grande questão? Você está comigo aí, diga amém. A grande questão é que o tempo passa. O tempo passa. O tempo que passa é o tempo que recompensa quem foi de 5 a 10 talentos. E é o tempo que pune. Diga para alguém perto de você: cuidado, o tempo pune. É o tempo que pune quem enterrou talentos. Mateus, o que eu tenho que fazer? Você precisa entender que se Deus já te confiou, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma? Você precisa fazer alguma? Mateus, tem a ver com bom ânimo? Tem a ver com disposição? Não, tem dia que você vai acordar querendo ligar para o pastor Luiz e falar o seguinte: pastor, coloca outra pessoa para fazer isso daqui. Não tem a ver com bom ânimo, não. Tem a ver com esforço. Tem a ver com esforço. Tem a ver com parar e dizer o seguinte: ele poderia ter confiado esse talento para outra pessoa. Foi aqui que ele colocou? Então eu vou viver de um modo que um dia eu ouça dele: mesmo com dificuldades, você foi bom e fiel.
Mesmo com dificuldades, você preferiu se esforçar do que enterrar. Mesmo tendo dias que você queria desanimar, você levantou a cabeça e você disse: não, Senhor, me dá graça, mais um dia. Aí naquele dia você se esforça. No final do dia você recebe um telefonema. Alguém diz: pastor, muito obrigado, viu? Eu estava prestes a desistir de tudo. Mas aquela palavra que o Senhor deu, aquele telefonema que o Senhor fez, aquela visita que o Senhor foi, eu encontrei com o Senhor no mercado, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu um sorriso, aquilo ali me fortaleceu. Você é renovado de novo, é fortalecido de novo, recebe esperança de novo, porque não tem a ver com bom ânimo, tem a ver com esforço. Você vai quase que puxando a sua cruz, querendo desistir. Mas não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o que Deus está gerando em você. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você. Diga para essa pessoa: nunca teve a ver com você. Diga: sempre teve a ver com Deus. Não encoraja o que está do outro lado. Diga assim: se você não desistir, diga: Deus não vai falhar com você. Não encoraja ele. Diga assim: se você não desistir, diga: Deus não vai falhar com você. Não encoraja ele. Dá um sorriso e fala assim: tem chances de você desistir, mas de Deus falhar, não. Você lembra de Elias? Deus falou para Elias: vai para o ribeiro, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Aí quando o ribeiro secou, Deus chegou para Elias e falou assim: Elias, vá para Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Tinha chance de Elias não ir para o ribeiro? Sim. Tinha chance dele chegar no ribeiro, Deus não cuidar dele? Não. Tinha chance de Elias não ir para Serepta? Sim. Tinha chance dele chegar em Serepta e Deus não cuidar dele? Não. Sabe o que você tem que entender? A palavra de Deus foi: vai, Elias, porque eu já ordenei aos corvos e à viúva. O que você precisa entender é que com você Deus fala, mas com a providência Deus ordena. Tem até chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Tem a chance de você entregar as suas responsabilidades, mas não tem chances de você se decepcionar com Deus. O Senhor está falando: esforça-te, há um talento que Deus te deu. Se você não desistir, Deus não vai falhar com você. Você pode glorificar a Deus por isso. Estou encerrando essa palavra aqui para orarmos juntos. O problema é o tempo, o problema é porque o tempo pune, Josué capítulo 1, Deus chegou para Josué, e Deus disse: Josué, onde você colocar a planta do seu pé, esse lugar será seu. Segunda garantia: todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, contigo. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Deus estava dizendo: aonde você for eu vou, aonde você for eu, assim como eu fui com Moisés. E onde você colocar o seu pé, esse território será. O que Deus está dizendo para Josué é uma frase que a gente precisa entender. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava falando: Josué, está dependendo mais de você do que de mim. Já parou para pensar nisso? O que Deus está dizendo é: se você ficar só por aqui, Josué, é só isso daqui. Experimenta colocar o pé aqui para você ver o que eu vou fazer. Aí coloca depois aqui, você vai ver que eu vou te dar. Aí vai um pouco mais além, põe de novo aqui. Só que tem uma coisa: não reclame se eu não te der coisas grandes, se você tiver uma medida de coragem só para pisar em coisas pequenas. Porque eu só vou te dar o território que você colocar a planta dos seus pés. É por isso que Deus disse: esforça-te e tenha bom ânimo. Só que isso é Josué 1, Josué, a gente se esquece de ler Josué 13. Porque em Josué 13 Deus chegou para o mesmo Josué, e ao final da missão, e Deus disse: Josué, hoje você está velho, e muita terra ficou para ser conquistada, inclusive a terra dos filisteus e a terra dos cananeus. Quais foram os maiores inimigos do povo de Israel depois de Josué? Filisteus e cananeus. Guarde uma coisa com você: se nós não cumprirmos a missão da nossa geração,
nós vamos sobrecarregar as próximas gerações. O que era para Josué ter resolvido, só foi resolvido nos dias de Davi. Os filisteus sempre deram trabalho. Você viu a guerra de Gaza essa semana? Sabe quais são aquelas cidades ali? Asdod, Asquelon, Gaza. Parece que é um principado. Aquele território sempre foi povoado por inimigos de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo pune, o tempo. Se você sabe que Deus te deu talentos, você não pode enterrá-los. Você precisa identificar os talentos que Deus te deu. Cuidado também para você não fazer a coisa errada. Nós já vamos orar aqui. Cuidado também para você não fazer a coisa. Cuidado também para você não fazer a coisa errada. Porque se você for julgar a importância de um peixe pela capacidade dele de voar, você vai dizer que ele é um fracasso. Se você for julgar a importância de um pássaro pela capacidade dele de nadar, você vai dizer que ele é um fracasso. Às vezes é você que não encontrou ainda o seu lugar. E talvez você está tentando fazer coisas que você não foi vocacionado, que você não tem habilidades. E talvez você se sente mal por causa disso. O pastor Bill Johnson, ele tem uma frase extraordinária. O dia que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. O dia que você descobrir a riqueza que Deus colocou em você, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você precisa encontrar o seu talento. Você precisa encontrar o seu lugar. Você precisa entender a preciosidade disso. Você está entendendo essa palavra? Amém. Diga comigo, Senhor, eu não posso desperdiçar o tempo. Deixa eu ler uma frase com você aqui para a gente encerrar. Você está comigo aí? Diga amém. Amém. Repita comigo, eu nunca saberei o que eu poderei fazer, até que eu me lance nisso por inteiro. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu nunca saberei o que eu poderei fazer, até que eu me lance nisso por inteiro. Agora, olhe de novo para quem está perto de você e diga para essa pessoa, há uma pessoa idosa dentro de você. Você pode bater no seu peito e dizer isso, diga, há uma pessoa idosa dentro de mim. Alguns já chegaram, glória a Deus. Eu quero chegar, mas ouça isso. Vai chegar um dia, que naquele dia você vai acordar, escute isso. E quando você for escovar os seus dentes e olhar para o espelho do seu banheiro, naquele dia você vai estar completando 70 anos de idade. Sabe o que você vai ver naquele dia? Uma pessoa idosa. Uma pessoa. Sabe aonde essa pessoa idosa está hoje? Ela já está aí. Não decepcione essa pessoa com uma vida que só entregou a metade do que poderia entregar hoje. Para que quando você olhar para essa pessoa, você diga, se eu pudesse voltar aos 30 anos, eu faria as mesmas coisas. Tomaria as mesmas decisões. Me dedicaria da mesma proporção. Teria a mesma entrega. Trabalharia os mesmos talentos. Venceria os meus medos, as minhas crises. Guarde uma coisa com você. Se for para você enterrar alguma coisa, enterre o que é seu, não o que é de Deus. Os talentos não são seus. Se for para você enterrar, enterre os seus medos, as suas crises, os seus dilemas, sua vontade de parar, sua vontade de desistir. Você não está autorizado a enterrar aquilo que é do Senhor. Os talentos não são seus. Os talentos são do? Os talentos são do? Repita comigo, Samua, Gigeal, Safate, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Jeuel, Nabi.
Você já ouviu falar desses homens aqui? Nunca? Nunca ouviu nenhuma pregação sobre eles? Josué, você já ouviu falar? E Caleb. Sabe quem são esses homens? Eles são os 12 espias. Sabe por que a gente nunca ouve falar nada sobre os primeiros? Eu fecho essa mensagem dizendo isso a você. Covardes nunca serão lembrados. Nunca. Nunca. A história do servo bom e fiel continuou. Do servo mau e negligente, não. Quem teve coragem multiplicou. Quem teve medo enterrou. Eu me uno a você no nome de Jesus esta tarde, diante dessa palavra, para a gente fazer um voto com Deus nessa escola bíblica. Eu não vou enterrar os talentos que Deus me confiou. Não vou. Talvez eu estou pregando para pessoas que têm muito talento enterrado. Você vai desenterrá-los. Perguntaram para o Dr. Miles Monroe, você está me ouvindo? Diga amém. Dr. Miles Monroe foi um dos maiores pastores das últimas décadas, que ensinava sobre liderança. Perguntaram para ele, qual o lugar mais rico do mundo? Qual o lugar mais rico do? Você sabe qual foi a resposta? Cemitério. E perguntaram, mas por que o cemitério? Ele disse, porque lá a riqueza que nunca foi vivida, há sonho que nunca saiu do papel. Há projetos que poderiam ter mudado o mundo, mas morreram sem ter existido. Ideias que poderiam ter revolucionado cidades, igrejas, instituições, mas que morreram sem vida. E aí, diante disso, a palavra final foi, se um dia Cristo não tiver voltado até lá, todos nós encerraremos o nosso tempo de vida. Mas viva de um modo que quando a morte chegar, só consiga levar o seu corpo, mas nenhum dos seus sonhos. Só consiga levar isso daqui, mas nenhum dos talentos, porque eles vão ter sido desenterrados, colocados para fora. O Dr. Miles Monroe dizia que a vida a gente tem duas escolhas. Quantas escolhas? Duas. Ou a gente morre cheio, deixando o mundo vazio, ou a gente morre vazio, deixando o mundo cheio. A oração do meu coração é que essa palavra encontre você por dentro, e você sai dizendo, Senhor, eu vou fazer alguma coisa. Talvez eu estou pregando para alguém que está dizendo, Mateus, eu queria ter ouvido essa palavra há 20, 30 anos, porque eu estou com 60, 70 anos, estou com 80 anos. A gente se prende muito a um texto que Moisés escreveu, que diz que o homem está sujeito a viver 70 anos, quantos anos? Passa disso, canseira aí, quantos anos? Quem escreveu isso? Moisés viveu quantos anos? Esperto Moisés, né? Jogava 70 para os outros, ficava com 120 para ele. Você já viu o que a Bíblia fala sobre a velhice? A Bíblia diz que na velhice você vai dar frutos. A Bíblia diz, os vossos velhos sonharão. Sonho não é algo para ontem, sonho é algo para amanhã. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei ela extraordinária. Depois de 40 anos a gente vira um Fusca. O que manda não é mais o ano de fabricação, é o estado de conservação. Tem saúde aí? Você consegue respirar? Tem força nessas pernas? A mente está funcionando? Isso é Deus dizendo para você, eu estou te dando vida, para você desenterrar talentos, para você transformar sonhos em realidades, para você tirar projetos do papel, e para todos nós entendermos que o dia que morrermos, não tinha mais por que estar vivo, porque vivemos, morremos vazios, mas deixamos o mundo mais cheio, porque nós não sepultamos o talento que Deus nos confiou. Vamos orar? Fica de pé comigo em nome de Jesus.
Pare de se culpar pelas coisas que você não viveu. Pare de se culpar pelas coisas que você não. Pare de se culpar pelas coisas que você não. Repita comigo: frustração é a memória que eu não tive. Diga: realização é a memória que eu vivi. Mas diga: tanto frustração como realização já passaram, ficou para trás. Frustração é a memória que eu não vivi. Queria ter ido, não fui. Queria ter feito, não fiz. Queria ter aproveitado a oportunidade, não aproveitei. Já passou. Não deixe que aquilo que passou e ficou mal resolvido te impeça de viver. Tanto realização como frustração já passou. Jesus orienta a gente: baste a cada dia o seu mal, viva um dia de cada vez. Não ande preocupado por coisa alguma. Mateus, eu perdi tanto tempo. Há uma promessa de Deus no Antigo Testamento. Deus disse: eu vou restituir os anos que foram perdidos. Talvez o que era para ter sido vivido em 15, 20, 30 anos, Deus pode fazer você viver em 5, 10. Isso é uma palavra para curar você, para curar as feridas do passado, para desenterrar os talentos, para dizer: eu não vou enterrar talentos. Eu posso até só ter um, mas tenho um, glória a Deus. Eu vou trabalhar esse talento aqui, eu vou me esforçar. Um dia Deus não vai olhar para mim e vai dizer: Mateus, você não fez o que era para ter feito. Um dia Deus não vai olhar para você e vai dizer: João, Maria, Paulo, Davi, Ruth, você não fez o que era para ter feito. Porque você vai vencer esses filisteus. Você vai vencer esses midianitas. Você vai desenterrar esses talentos. Você vai viver aquilo que Deus planejou para os seus dias. Vamos orar? Só que eu quero pedir que nessa hora você ore não por você, mas por quem está perto de você aí. Se aproxime dessa pessoa. Não tem problema se forem 3 pessoas. Mas você vai pedir não por você, mas por ele. Você vai dizer: Senhor, cure as feridas da alma do meu irmão. Faça ele vencer, Senhor, o medo. Faça ele vencer, Senhor, os traumas, a vontade de parar, de desistir, o desânimo. Faça ele se esforçar. Chacoalha ele essa tarde, Senhor. Faz ele ter esperança de novo. Faz ele querer te servir com o mesmo amor, com o mesmo zelo. Comece a orar, comece a orar. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. Deus mudou a sorte de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. Comece a orar por 5, 10, 15, 20, 30 segundos, 1 minuto. Você não vai pedir por você agora, você vai pedir por ele. Ore, 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 ore. Clame a Deus, diga: Senhor, renove as forças do meu irmão. Renova o ânimo, renova a esperança, renova a alegria. Dá coragem ao meu irmão. Deus tira o medo, tira o desânimo, renova a coragem, renova a esperança, renova o vigor. Deus, há talentos dentro dele. O Senhor confiou habilidades a ela. Deus, enche ele de coragem. Enche ela de coragem esta tarde. Ore, 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 ore. Ore, 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 há poder de Deus aqui nesta tarde para restaurar ministérios que estão parados, para reanimar chamadas que estão paradas. Deus, renova esta tarde, Senhor, renova esta tarde, renova o ânimo, renova a alegria, renova a paixão, renova o zelo, renova a capacidade de entrega, renova a visão, renova a esperança, renova os teus filhos, renova as tuas filhas, cura as feridas que o tempo deixou, cura as feridas que os ingratos deixaram, cura as feridas que as palavras que vieram para ferir deixaram, cura as feridas que as memórias que machucaram deixaram. Cura, Senhor, renova a alegria, Senhor, renova a esperança, Senhor, renova, ó Deus, o fervor, a entrega,
adorar, o desejo por te servir, o desejo por trabalhar, o ânimo para acordar cedo, para se dedicar, para planejar. Ó Deus, renova-nos nesta tarde, renova-nos nesta tarde, renova-nos nesta tarde, renova-nos nesta tarde. Ore um pouco mais, ore um pouco mais, ore um pouco mais, ore um pouco mais. Aleluia, aleluia. Que Deus toque a sua vida com poder, com graça. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus, ó Deus. Ore um pouco mais ainda, ore um pouco mais ainda. Ore mais alguns instantes. Tire palavras, ore, 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 interceda. Peça por ele agora, peça por ela agora. Peça pelo pastor da congregação que você congrega. Peça agora por pessoas que você conhece que talvez não estão aqui, mas que têm talentos que estão enterrados. Ore, 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 ore. Ore um pouco mais, ore um pouco mais. Que Deus toque agora a vida de quem está assistindo a transmissão. Que Deus renove você agora aí onde você estiver, em nome de Jesus. Uramakala mashura mandara mandore masuri kandara vasuria. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Talentos não se desenterram sozinhos. Talentos não se desenterram. Talentos não se desenterram. Identifique os talentos que estão enterrados na sua vida. Talvez tenha talentos que você pode servi-los na congregação, na igreja, onde você trabalha. Procure o dirigente, procure o pastor. Talvez há áreas na igreja que estão carentes de gente que tem habilidade. Você tem essas habilidades, mas enterrou. Procure. Talentos não se desenterram sozinhos.
psicologia ensina que se você ouve uma coisa e não faz em 48 horas, quanto tempo? Dificilmente você faz depois. Ok? O coração endurece, a mente esquece. E depois, quando você lembrar de novo, você tem a sensação de: lembrei lá atrás, não fiz agora. Você vai fazendo isso virar uma bola de neve, você não muda. Deus sinalizou na sua mente, no seu coração, os talentos. Decida esse fim de semana. Procure esse fim de semana. Procure hoje. Acaba o culto, chega e fala assim: ó, eu sei fazer isso aqui, eu sei cuidar de crianças na igreja. Eu sei fazer isso daqui, eu sei tocar um instrumento. Eu fiz parte do ministério de louvor. Talvez na congregação está precisando de alguém. Eu trabalhei muito tempo com evangelismo. Talvez a área de evangelismo da congregação está precisando de reforço. Esse fim de semana, desenterre ele. Esforça-te. O bom ânimo vai vir depois. Esforça-te. Está entendendo isso? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se assente glorificando a Deus. Pode falar dos livros? Essa palavra foi útil para você? Amém. Quem tem ainda aí mais 2 minutos de atenção? Diga amém. Escute isso. Deus tem me dado a alegria de poder contribuir com a vida de muita gente, através do ministério do ensino e da pregação. Eu tenho feito isso por meio de pregações, como fiz agora à tarde, mas também por meio de livros. É uma forma, na verdade, de eu continuar abençoando você, servindo a você e derramando sobre você aquilo que Deus tem me ajudado a entender da sua palavra. Em especial, eu trouxe 3 livros. Quantos livros? Ouça isso. O primeiro deles é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro. São quase 500 páginas. Talvez você diz: Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não sei que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Davi, você vê que na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, polêmicas. Primeira família, você lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod. A Bíblia diz que a lei desse caso tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi esposo de Caim? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são detalhes das histórias da Bíblia que às vezes você está lendo e sente falta de uma obra que te traga clareza, explicações, entendimentos, tanto para a sua leitura pessoal, como na hora de você preparar uma aula, uma mensagem, um conteúdo a compartilhar nas suas redes sociais. Você que é pai e mãe, adotar o hábito de todo dia tirar 5, 10 minutos para ensinar um pouco da Bíblia para os seus filhos. Então, além de personagens do Antigo e Novo Testamento, também personagens do Antigo, também são personagens do Novo, personagens masculinos e femininos. Então, às vezes sua esposa tem que preparar uma palavra para mulheres, um chá de mulheres. Você vem aqui sobre Ana, sobre Esté, sobre Sara. Você tem ali as lições sendo extraídas, os pontos polêmicos sendo explicados. Essa obra vai te abençoar muito para o seu tempo de leitura. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, 42 ao todo. A grande maioria delas está dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. Eu por muito tempo pensei e preguei que as 10 virgens, em Mateus 25, representavam ali a igreja. Até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual era a diferença do joio para o trigo, da parábola do joio e do trigo? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo,
que é um ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente. Então são mais de 300 páginas te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo e exegético, analisando o grego bíblico ali. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro aqui ele é fruto de anos pesquisando sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões escatológicas. As pessoas possuem muitas dúvidas sobre o Apocalipse. As pessoas perguntam muito sobre o que é a grande tribulação, tribunal de Cristo, juízo final, anticristo. A igreja passa ou não pelo juízo final. Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu. Os mortos possuem memória. O dilúvio, ele foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas de dilúvio cobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies? Você tem um texto que fala que Jesus curou um cego em Jericó, o outro evangelho fala que curou 2. Foi 1 ou foram 2? O livro dos reis fala que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das crônicas fala que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Como que a gente entende isso? Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual sinal nós teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse: eu vou dar apenas um sinal para vocês, o sinal de Jonas. Porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pensa uma coisa comigo. Se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas, domingo de manhã. Você não tem ali 3 dias e 3 noites, você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço de um segundo dia. Como que a gente entende 3 dias e 3 noites? Jesus foi crucificado em uma sexta ou teria sido crucificado em uma quarta-feira? Como que a gente compreende isso? Então são centenas de questões que todos que amam entender e estudar a Bíblia sempre vão passar por um texto que vão se perguntar: como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Então essa obra vai te abençoar muito. Guia do Estudante da Bíblia. As 3 obras são fundamentais para o seu tempo de leitura, estudo e também preparação para aqueles que te ouvem. Você pode adquirir só um, ou os 2, ou os 3. Um é 50, 2, 80, os 3, 120. Nos 3 você tem aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Você pode adquirir no cartão, parcelar sem juros no crédito, ou ainda por débito ou Pix. Vai estar à disposição apenas agora de tarde. Então, passe ali, adquira. Eu quero ter a alegria de entregar a você esse material em mãos, abençoar você com esse trabalho que tem abençoado a vida de tanta gente. Você me ouviu, entendeu? Diga amém. Amém. Pastor Luiz, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito agradecido, viu? Eu que agradeço, pastor. Obrigado. Como o pessoal vai ter um lanche aqui? Se o senhor quiser deixar também pode, não tem nenhum problema. Fica à vontade, fica mais prático. Tá bom? Glória a Jesus. Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra nessa tarde? Queridos, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui na tarde de hoje, participando desta escola bíblica, você não voltará o mesmo para a congregação onde você serve. Você não sairá daqui o mesmo. Eu tenho por certo que Deus impactou a sua vida nessa tarde. E lembre-se, pastor Mateus foi enfático. Enterre aquilo que é seu. Seus medos, suas frustrações, seus traumas, suas comparações, sua vontade de parar. E deixe eu lhes dizer, hoje, dentro dos aconselhamentos pastorais que nós fazemos, e particularmente daqueles que querem enterrar o talento, há uma justificativa, pastor Arnaldo.
eu estou tão desanimado. Não é? E você aprendeu nessa tarde que você não precisa de ânimo. Você precisa de? Só que às vezes nós estamos invertendo a polaridade, né, irmão Doninho? Às vezes nós queremos o ânimo antes de nos esforçarmos. Ô irmãos, deixa eu lhes dizer, estes fiéis soldados que estão aqui na tarde de hoje, se saírem